convido que você abra no livro de Gênesis, capítulo de número 2, capítulo 2, e depois nós vamos orar pedindo a direção de Deus. Gênesis 2, verso 23, verso 24, depois Gênesis 3, 6, 3, 15 e 12, 3, eu vou citando à medida que formos lendo. Vamos ler juntos, Gênesis 2, 23 e 24. Podemos ler juntos? E disse o homem, esta é afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 3, 6, leiamos juntos? 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 12:3, um pouquinho mais à frente. Dá uma puladinha aí, capítulo 12, verso 3. 12:3. Vamos lá. 12:3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor Deus, nosso Pai, tua palavra foi lida, e à medida que ela é lida e crida, explicada, explanada, ela tem um poder transformador. Ela ensina, ela corrige, ela admoesta, ela consola, e nós rogamos pela direção do teu Espírito sobre nós nesta noite, para que ela cumpra essa função, esse papel, uma vez, ó Deus, que o Senhor tem a nos ensinar através dela, Deus. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, e cada membro, cada pessoa que adentrou esse tempo nessa noite, receba a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Família, criação, queda e redenção. Família, criação, queda e redenção. Eu li algum tempo atrás um texto falando do pastor Billy Graham. Não sei quantos aqui já ouviram falar. Pastor, grande evangelista que pregou por esse mundo afora. Mas fizeram uma entrevista com a esposa dele, Dona Sarah Graham. E na entrevista perguntaram a Dona Sarah, Dona Sarah, a senhora alguma vez pensou em separar do reverendo, do pastor, do grande evangelista Billy Graham? E ela disse o seguinte, separar não, mas matar, muitas vezes. Quando eu li essa entrevista, eu falei, nossa, se a mulher do Billy Graham falou isso, não está fácil, não está fácil para ninguém. O homem é um dos maiores evangelistas do mundo. E, de repente, a esposa dele fala isso, olha, evidentemente em tom de brincadeira, olha, separar não, mas matar esse homem, muitas vezes eu quis pegar ele, dar uma coça nele. Queridos, esse é o nosso desafio, falar sobre isso, sobre essa família. Quando nós olhamos os 3 primeiros capítulos da Bíblia, esses capítulos eles vão nos apresentar o início de tudo que se possa pensar. Os 3 primeiros capítulos. Criação. O Deus que cria. O Deus que forma todas as coisas. O Deus que planejou e criou todas as coisas. Capítulo de número 3. Queda. 1 e 2 falando desse Deus que está criando. Capítulo 3 falando desse momento da queda, no momento do pecado, da introdução do pecado na raça humana. E ainda no capítulo 3, verso 15, no proto-evangelho, a primeira descrição de que Deus estava anunciando boas novas está em Gênesis 3,15. E esse primeiro anúncio descrito em Gênesis 3,15, irmãos, é a promessa de que haveria um descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente. Portanto, se nós não cremos
nesses 3 capítulos, pode esquecer. Mas se nós cremos nas Escrituras de que ela é a palavra de Deus para nós, inerrante palavra de Deus, regra de fé e prática, nós vamos começar a entender que aqui há a explicação de muitas coisas da vida. E eu digo que muitas pessoas que não conseguem entender isso se tornam ateus filosóficos, porque ficam naquela loucura da teoria da evolução, e não conseguem entender o porquê da dor, o porquê do sofrimento, o porquê da existência, o porquê do propósito da existência humana. E por isso muitas pessoas entram em parafuso. Botucatu é uma das cidades mais cultas do estado de São Paulo, por conta da Unesp. E é uma das cidades com o maior índice de suicídio. E suicídio não é de gente iletrada, não é de gente que perdeu o marido, perdeu o emprego, é de gente culta que está acabando com a vida porque entra na tecnologia, entra na ciência, mas não tem um entendimento escriturístico acerca dos propósitos da vida. E quando nós entendemos Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, quando nós entendemos que esse Deus criou, mas houve uma queda, mas esse Deus ele promete uma redenção, essa compreensão abarca nosso coração, nosso entendimento, a nossa fé, de maneira que há uma consistência na nossa vida. Queridos, portanto, os 3 primeiros capítulos nos ensinam isso. E é um absurdo e uma tolice desprezar a realidade desses 3 capítulos. Então, se queremos entender tudo o que está acontecendo em nossa volta e dentro de nós mesmos, nós precisamos compreender o que esses 3 capítulos nos ensinam. E nós não podemos dissociar o relato bíblico do que tem acontecido nas famílias, nos casamentos, na sociedade, no nosso país, com o mundo afora. É o livro dos começos. Primeiro aspecto. A família, criação e formação de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 23, o Senhor nos ensina na sua palavra, na descrição dada por Moisés, que Adão tem um roupante, um êxtase, após o momento em que Deus confecciona, Deus faz, Deus tece, Deus trabalha e traz a vida à existência de Eva. E Adão tem aquele momento assim, meio embasbacado, onde ele diz assim: esta afinal é osso dos meus ossos, essa afinal é carne da minha carne, e ela vai se chamar varoa, porque do varão foi tomada. Amados, aí a partir disso, Deus nos ensina que Deus estabelece um princípio. Por isso, deixe o homem pai e mãe, una-se a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Queridos, eu fico pensando no lar do jardim. O lar, jardim do Éden. Deus havia plantado um jardim florido, muita coisa bonita, muita coisa boa. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, da expressão em latim, conforme a imago Dei, dando inteligência, dando amor, dando afeição, dando carinho, dando capacidade, dando criatividade. Deus dotou o homem de tudo isso e colocou naquele espaço belíssimo. E esse homem estava sozinho. Deus, então, na sua ação soberana, ele percebe. E a Bíblia nos ensina isso, porque até então, o que Deus tinha feito era bom, mas quando Deus percebe que Adão está sozinho, aí Deus disse: não é bom. É um primeiro relato negativo. Deus dizendo: não é bom que o homem esteja só. Não é bom ficar sozinho. Não é bom estar só. Não é bom ficar só. Não era bom e nem adequado. Ao criar a mulher e colocá-la ao lado do homem, Moisés registra que depois de tudo isso, Deus colocou a mulher do lado de Adão e disse: agora isto é muito bom. Do ponto de vista da teantropologia, aprendi isso na teologia sistemática, o homem só é homem quando ele está casado com uma mulher. Casados, ergam a mão.
Quem é? Então, os solteiros estão no meio do caminho. Por quê? Porque só se completa essa função através da conjugalidade. Até a antropologia nos ensina que, portanto, que o homem só é esse homem verdadeiro, a mulher só é essa mulher completa quando ele está ligada a um marido ou ligado a uma mulher. E é por isso que Deus está dizendo aqui, não é bom que o homem, não é bom que ele esteja só. Agora, o lar quase perfeito, ele se tornou um lar perfeito. Deus havia criado esse espaço e colocou esse casal naquele lugar. A extasiante experiência de Adão é essa, quando ele diz, essa afinal é carne da minha carne. Eu também fiquei assim, quando eu encontrei a Verônica. Nossa, oh Deus, essa é carne da minha carne. Quantas vezes eu vim para a igreja chorando, Deus, quando é que o Senhor vai me dar a minha namorada? Deus, quando é que vai surgir ela? E surgiu, no tempo certo, na hora certa. Então, moçada, ó, muita calma nessa hora. Hã? E olha, esse aqui é culpado, porque eu fui num curso mandado por ele lá em Patinga, 430 quilômetros, e no dia perfeito, 7º dia, eu fiquei 10 dias. No 7º dia, alguém me chamou para tomar um café em casa. A mãe dela. Aí tinha outro camaradazinha lá olhando assim, tal, e foi assim, é. Vamos tomar um sorvete? Aí vocês sabem onde chegou, né? Irmãos, a Bíblia nos ensina, portanto, que quando a gente, debaixo dos planos de Deus, vive essa conjugalidade, Deus instrui, então, 3 princípios importantes. Por isso, deixa o homem pai e mãe, una-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. 3 princípios no verso de número 24, é onde Deus nos ensina, primeiro, o princípio da autonomia. Deixar pai e mãe. Então, eu atendo muita gente, presbíteros, camarada com 35, 40 anos, que ainda não saiu da barra do pai e da mãe. Eu tenho que falar, rapaz, ó, corta, vira homem. Aprende a ser autônomo. Autonomia. Segundo, heterossexualidade. Una-se à sua mulher. Eu falo Adão e Eva e não Adão e Ivo. Tem muita gente querendo que seja Adão e Ivo. Não é Adão e Eva. O princípio bíblico, e nesse ponto nós temos que bater no pé como igreja, é Adão e Eva. Macho. Terceiro princípio, da monogamia. Deixa o homem pai e mãe, una-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, irmãos, Deus estabeleceu isso para nós, para a família, para o homem. Deus disse, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, isso vos será por mantimento. Deus estabelece, coloca no jardim o lugar perfeito. Eu fico pensando, Adão e Eva, final da tarde, jardim florido, quanta coisa boa para comer, quanta coisa boa para viver, quanta coisa boa para cheirar, quanto momento de prazer com Deus, com a criação, algo sublime, tremendo. Havia uma comunhão plena, Criador com a criatura, comunhão plena, criatura com a criatura, comunhão plena, criatura com a criação. E nós podemos, portanto, concluir que Deus, como Criador, tinha em mente a formação da família. Família nasceu no coração de Deus. E a ideia de família consistia na união, na distinção entre macho e fêmea. Deus prezou pela monogamia, far-lhe-ei uma auxiliadora, não duas, uma. O lar do jardim se constitui um lugar perfeito, pleno, de amor, de paz, de graça, de comunhão plena. Amados, eu fico pensando, eu fico sonhando com esse lugar. Mas esse também pode ser
Essa pode ser uma comparação com o início do casamento de muitos de nós, que começamos com amor, com paixão, com desejo, com respeito, com carinho. E assim aconteceu na vida de Adão e Eva. Eles desfrutaram disso. Queridos irmãos, os lares dos crentes devem ser verdadeiros jardins. O lar de uma família de Deus tem que ser um jardim e não uma selva. Tem que ser um jardim, um lugar de bênção. E Jesus nos disse que quando esse lar é um jardim, ele fala assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina, irmãos, acerca desse lar, jardim. E esse lar ideal para um jovem crente, para uma moça crente, nós não sabemos quanto tempo que Adão e Eva desfrutaram disso. Mas eles viveram intensamente essa realidade da graça de um lar abençoado diante do Senhor. Mas, queridos, nós não sabemos quanto tempo foi. Há uma frase de um escritor, John Angel James, que ele disse o seguinte: é verdade inquestionável que, se o homem é feliz em casa, ele não dependerá de ser feliz em parte alguma. Se a gente é feliz em casa, nenhum outro lugar vai prestar. Porque a nossa casa tem que ser o melhor lugar para a gente estar. O nosso lar é o melhor lugar que nós devemos estar. Concordo plenamente. Criação, formação da família. Segundo aspecto, a queda e os pecados da família disfuncional. Capítulo de número 3, verso 2, diz a palavra: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, desejável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, comeu, deu ao marido e ele comeu. Amados, o pecado, ele tornou a família de Adão uma família disfuncional. Para ficar mais claro para você entender, quem aqui anda de bicicleta sabe que a gente tem a coroa e tem a catraca, né? E tem a corrente. Se um dentezinho da coroa quebra, parece que quando a corrente começa a se movimentar, ela dá umas travadinhas. Mas se 2 dentes quebram, a bicicleta para. Você não consegue andar. Para a gente entender o que é família disfuncional. Família disfuncional é aquela família que travou, que parou, alguma coisa aconteceu, alguma coisa travou. E ao olhar o livro de Salomão, capítulo 7, verso 29, Salomão, um homem sábio, homem de Deus, ele diz assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Astúcia é esperteza, é querer tirar vantagem, é querer usar a lei de Gerson, que foi tanto usada em tempos atrás. A Bíblia fala, portanto, que Deus fez o homem reto, mas ele se envolveu com muitas astúcias. Aquele casal, irmãos, não permaneceu na condição inicial. As famílias, os casais, não têm permanecido na condição inicial. Muitos não têm permanecido no propósito inicial que Deus tem dado a eles. E vejam algumas consequências que aconteceram nesse livro dos começos. Se você olhar comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 3, a partir da introdução do pecado, a Bíblia nos ensina que houve desejos maus. Começo da vergonha, do constrangimento. Homem e mulher estavam nus e não se envergonharam. Na introdução do pecado, quando disfuncionou, quando o pecado entrou, constrangimento, vergonha. A Bíblia nos ensina que houve fuga. Senhor, Senhor, ouvi a tua voz, tive medo. Me escondi. E a gente precisa sempre de alguma coisa para se esconder. Uma árvore, poder, o dinheiro, o status, a religiosidade. Senhor, tive medo. Antes não tinha medo. Antes da viração do dia, esse homem conversava com o Criador na maior intimidade. Mas agora tem medo.
ele tem um desespero, uma angústia. Há uma intriga entre homem e mulher. Senhor, Senhor. E o Senhor lhe pergunta, Adão, quem te fez saber que estavas nu? Senhor, olha, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Quem te fez saber? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, Senhor. Na psicologia a gente fala que o grande problema do ser humano é projeção de culpa. É fazer coisa errada e não assumir, eu errei. E aqui a primeira descrição da projeção de culpa, quando Adão fala, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher, Senhor, foi a serpente que me enganou. Há uma projeção de culpa, há uma intriga, há uma inimizade, há uma maldição imputada a partir da queda e do pecado. Há a presença da dor na mulher, há a presença de um trabalho caustigante, árduo para o homem, por conta da queda, por conta do pecado, porque a família disfuncionou. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Nossas famílias estão expostas a tentações como nossos primeiros pais. A família pós-moderna tem sido exposta a circunstâncias as quais tem gerado queda, fracasso, sofrimento, dor. Ao registrar o começo de tudo, Moisés não exclui o lado perverso e pecaminoso a partir da introdução do pecado na raça humana. Temos que considerar que há um ataque diabólico contra a família. Temos que considerar que, a partir de uma fala de Alfred Kinsey, um americano que defendeu a revolução sexual, o homem ficou rico por conta das suas propagandas eróticas e tudo mais. Segundo ele diz que a família tem um excesso de heterossexualidade. Segundo ele defendia a normatização homoafetiva. Defendia que a religião é inimiga da liberdade sexual. Defendia que o casamento aberto, ou a polissexualidade, ou poliamor, é o que deve ser praticado. Queridos, isso são ataques diabólicos contra a família. Não sei se você ha feito a leitura de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um sociólogo que ele tem falado sobre amores líquidos. Ele fala sobre a liquefação. Enquanto há tempos atrás, para que nós construíssemos um caráter de alguém, levaria tempo, porque tempo implica em educação. Tempo implica em tratamento, disciplina. Paulo fala que hoje as pessoas não querem mais absolutos. As pessoas querem viver conforme a perspectiva de princípios relativos. E essa relativização está associada ao fato de que agora, pastor Eloy, as coisas não são mais construídas, moldadas com o tempo e com disciplina. Agora, as coisas devem escorrer como água, escorrer como um líquido, escorrer porque é mais fácil passar por lugares difíceis, por circunstâncias difíceis, quando nós entramos num estado de liquefação. Amores líquidos, ética líquida, caráter líquido. Amados, são ataques modernos contra a família. E nós sabemos que lá atrás, o ataque qual a família sofreu, afetou a comunicação do homem com a mulher. Como nos nossos dias, há muitos casais que estão tendo dificuldades de comunicação. Afetou o trabalho. Nem sempre o sucesso do trabalho significa o fracasso da família. Muitos estão dando a vida pelo trabalho e estão perdendo a família. Estão perdendo os filhos, estão perdendo a esposa. Estou recebendo em minha igreja uma moça casada, marido dela, apóstolo, viajava para cima e para baixo. Só trabalho de igreja. Igreja. Ela falou assim, olha, nós precisamos conversar. Precisamos parar com isso. Nós temos um filho,
3, 4 anos. Ele não parou. E ela disse que deu a última cartada. Olha, eu estou precisando de você. Mas, infelizmente, ele não entendeu o recado, ele não entendeu o sinal, achando que o sucesso do trabalho não afetaria a vida conjugal dele. Resultado, queridos, ele perdeu a esposa. A esposa viaja 100 quilômetros para frequentar a minha igreja, porque é uma cidade pequena e, consequentemente, ela não quer expor essa nova situação. Sucesso do trabalho não significa fracasso da família. Pecado afetou, surgiu a realidade da dor, do sofrimento, afetou a missão da família, a formação da família. A mulher, como auxiliadora, talvez entrou num estado de competição. A pureza passou a ser algo esquecido, abandonado, há um constrangimento. A perda do temor, que agora gera medo. A amizade agora gera falta de comunhão. A consciência da autoimagem de quem se é perdida e, consequentemente, se eu não sei quem eu sou, não consigo amar o outro. Amados, esses podem ser alguns motivos dos desencontros conjugais nos dias de hoje. Estresse, a falta de paciência, a baixa frequência de uma sexualidade saudável, crises financeiras, falta de tempo ou tempo de má qualidade, ausência de comunicação eficaz, comunicação ineficiente, conflito na criação dos filhos. Por causa do pecado, a família de Adão se tornou uma família disfuncional. E por causa da ausência de Deus, talvez muitos, nos dias de hoje, estão em queda livre em relação à sua própria família. O que está acontecendo com nossas famílias? O IBGE tem uma estatística de 2012. Nosso país teve 351 mil divórcios. Estatística de 2012. O que está acontecendo com a família? O Senhor nos ensina, se o Senhor edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar tarde, comer o pão que penosamente vocês querem conquistar para ter o carro novo, a casa nova. Mas aos seus amados ele dá enquanto descansam, enquanto dormem. O que está acontecendo com a família? Famílias disfuncionais precisam de cura. Marido disfuncional precisa de cura. Esposa disfuncional precisa de cura. Filho disfuncional precisa de cura. Igreja disfuncional precisa de cura. Criação, queda, redenção. Gênesis 3,15 é a palavra de Deus para todos nós nesses dias. Proto-evangelho. A descrição bíblica de que haveria um descendente da mulher, Jesus, que pisaria a cabeça da serpente, é o primeiro anúncio do evangelho da esperança, da salvação em Jesus Cristo. Jesus é o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ainda que ela lhe ferisse o calcanhar, mas ela não o destruiria. Em Gênesis capítulo 2, verso 3, nós temos a descrição que Deus dá para Abraão, que o Senhor chama Abraão de Ur dos Caldeus e fala com Abraão, olha, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, é por fé que você tem que andar, agora você tem que saber, Abraão, por meio da sua vida, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí, meu irmão, você tem que falar, Deus, a minha família tem que estar nisso. O meu casamento tem que estar nisso. A minha vida tem que estar debaixo dessa bênção. Se eu andar por fé, eu quero andar conforme o Senhor nos diz em Abraão, que a família vai ser uma família bendita e abençoada. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa da bênção de Deus se constitui em que casais e famílias desfrutem da fé que Abraão tem.
serão casais abençoados, famílias abençoadas, e a igreja, consequentemente, será uma igreja abençoada. Então, meus irmãos, não nos privemos daquilo que o Senhor está dizendo na sua palavra, que Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como diz o reverendo Jeremias, então, meu irmão, pula na bênção. Não fica de fora. Sua família não pode ficar de fora disso. E se ela estiver de fora, ela vai sofrer muito. Ela não vai ter esperança. Ela não terá salvação. A Bíblia nos ensina, em 2 Coríntios capítulo 5, 18, olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 19, nos ensina a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo os homens, não imputando as suas transgressões. O Senhor, por graça, Ele está dizendo: olha, eu quero trazer você de volta, eu quero restaurar a sua vida, eu quero restaurar seu casamento, eu quero restaurar a sua família, eu quero restaurar o seu ministério, eu quero trazer você de volta para mim. É por isso que nós não podemos nos esquecer dessa promessa. Não há casamento tão bom que não possa ser melhorado. E não há casamento tão ruim que não possa ser restaurado. Não há família tão boa que não precise melhorar. Não há família tão ruim que também não possa ser restaurada. Mas 3 princípios nós precisamos aprender com isso. 3 palavras importantes nas nossas famílias. Eu errei, me perdoe, eu te amo. Vamos lá? Só os homens. Só as mulheres. Só os velhos. Zé Henrique. Não é não? Nilson José. Só tem moço aqui, né? Glória a Deus. Que bom, né? Fazer o quê, né? Só os moços, então. Só os moços. Então, mocidade na igreja presbiteriana é de 18 a 35. Tá? 18 a 35. Só os moços. Mais alguém? Beleza, então. Meus irmãos, desde seu namoro, desde seu noivado, sua família foi desejada pelo Senhor. Ele a criou. E a despeito das circunstâncias que envolveram o início de tudo, Deus tem uma bênção para a sua família. Provavelmente, houve tempo de lutas, dificuldades, fraquezas, decepções. Veio doença, veio perda de emprego, veio dívida, dificuldade de ajustamento sexual, traumas, interferências externas, desde uma tentação ou aqueles tsunamis que vêm sobre você, que você não entende por que ele chegou na sua casa naquele momento na sua vida. Ondas tão bravias que levaram embora ou tentaram levar embora o seu amor, a sua alegria, a sua paz, a sua paixão, o seu desejo e aquela harmonia lá do início de tudo. Tem hora que vem uns negócios doidos na nossa vida, que acaba com a gente. Mas Deus está dizendo assim: ó, eu quero cuidar de você, apesar dos tsunamis que vieram, apesar das lutas que vieram. Queridos, como o primeiro casal, seu casamento pode estar em queda livre. Você não sabe mais o que fazer, não sabe mais que decisão tomar. A lua de mel se transformou numa grande lua de fel. Mas a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é um Deus que não deixa as coisas como elas estão. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que renova. Deus é um Deus que restabelece.
Deus é um Deus que faz com que aqueles que fazem parte da aliança sejam abençoados. Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um dos livros que mais me fascina nas Escrituras é o livro de Oséias. Oséias, Deus chama Oséias e fala assim, Oséias, eu quero que você aprenda comigo, porque eu vou te dar uma missão dificílima. Vá até uma casa de prostituição, vá a uma casa de programa nos dias modernos, e pegue uma mulher e se case com ela. E a Bíblia fala então que Oséias então vai e toma Gomer, filha de Diblaim, e toma Gomer como sua esposa. Leva Gomer para casa, e quando a gente casa, a gente dá um nome para uma mulher. A gente dá dignidade para ela, como ela também traz dignidade para o homem. Mas nesse caso, Oséias estava dando um nome, uma dignidade para Gomer, aquela mulher que tinha uma vida difícil. Coloca ela dentro de casa e a Bíblia fala que pouco tempo depois essa mulher, por conta da vida pregressa, sai de casa e busca os seus amantes. E nessa busca ela engravida e tem um filho. E esse filho nasce. E esse filho passa a ser chamado Jezreel, que significa castigo. Deus diz, coloca o nome do menino de Jezreel. O significado de Jezreel é castigo. Depois, talvez aquele tsunami passou, Oséias perdoou, colocou dentro de casa, cuidou. E novamente algo acontece, Gomer vai e de alguma forma ela se envolve novamente com seus amantes. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que agora ela fica grávida de novo, tem um segundo filho. E agora essa filha vai se chamar desfavorecida. Olha, o nome dela vai ser sem favor, sem graça. Você será chamada desfavorecida. Oséias então toma para si Gomer, primeiro filho, segundo filho, cuida deles. E chega um momento que Oséias entra em desespero. Se você for ler lá no capítulo 2 de Oséias, depois no capítulo 3, Oséias, ele chega a dizer assim, olha, meus filhos, talvez os meninos já eram adolescentes, 14, 15 anos, alguma coisa assim, meus filhos vão lá e conversa com a mãe de vocês, fale com elas, porque eu não aguento mais, eu vou fazer um muro grande, eu vou colocar cerca, eu vou colocar espinheiros, para ela não sair daqui. Filhos, conversem com a mãe de vocês, para que a mãe de vocês não saia de casa, porque eu amo essa mulher. Mas, amados, Gomer, ela está dominada pelo desejo, dominada pelo pecado, e Gomer, então, novamente vai e se envolve com seus amantes. E tem agora um terceiro filho. E Deus fala, coloca o nome dele de, você não é meu povo, você não é meu, você não me pertence. Posteriormente, irmãos, a Bíblia fala no capítulo 3 que Gomer, a despeito de todas as suas infidelidades, de todas as suas ações contra o seu marido, contra o amor do marido, contra a dignidade daquele homem, Gomer sai de casa novamente. E agora os seus amantes, que lhe davam linho, que lhe davam água, que lhe davam óleo, perfumes, agora eles maltratam Gomer, tratam mal Gomer, e levam Gomer para o mercado talvez em Israel, e ali colocam Gomer à venda. Gomer não era deles, mas eles tratam ela como escravo, porque é assim que o pecado faz com a gente. O pecado escraviza a gente e acha que é o nosso dono. E ali, o mercador está dizendo o seguinte, quem compra essa mulher? Quem compra essa mulher? Quem compra essa mulher? E a Bíblia descreve, queridos, que capítulo 3, verso 2, me parece que Oséias está ali, não diz o que eu vou dizer, mas fala o que eu vou descrever.
Oséias vai e compra a mulher que já era sua. Como quem disse, eu compro essa mulher, eu compro essa mulher é minha, ela é a minha esposa, essa mulher é minha. E a Bíblia diz que então Oséias compra por 15 peças de prata um homem de farinha, ele compra aquilo que já era dele. Irmãos, o que mais me impressiona nesse texto, que é um texto, um livro que fala de restauração, que fala da nossa insistência para com o erro, para com o pecado, para com a coisa errada, e Deus está insistindo conosco. Os nossos filhos da infidelidade, os nossos pecados, e Deus insiste conosco, como insistiu com Israel, trazendo Israel de volta, trazendo a sua igreja, trazendo o seu povo de volta à sua presença. Isso é o amor de Deus. Deus é um Deus obsequioso, um Deus gracioso, um Deus amoroso, que a despeito da nossa sujeira, Ele traz a gente de volta. Ele restaura a nossa vida. E, amados, não é diferente com os nossos casamentos. Não é diferente com as nossas famílias. Sua família tem esperança. Sua família tem esperança porque o nosso Deus é um Deus amoroso, obsequioso. É por isso que esse Deus que criou, esse Deus que viu a queda, que viu o fracasso, é um Deus que está dizendo, eu restauro aquilo que está quebrado. Eu renovo aquilo que está sem brilho, que está seco. Eu restauro. E Deus está dizendo para nós nessa noite que se nós estamos com famílias quebradas, esse Deus que nós servimos é um Deus que está nos chamando por seu amor e graça, dizendo, eu restauro vocês de novo. Eu concluo essa fala, queridos, quando o apóstolo Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Esse texto me ensina 3 coisas. Primeira delas, eu preciso me desapegar do melhor do meu passado. Tem gente que vive de coisa boa do passado, lá atrás que era bom. E vive no casamento, ou vive na igreja, lá atrás que era bom. 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 Oh, bem, lembra aquele tempo? Oh, bem, lembra quando a gente tinha? Oh, bem, lembra quando a gente fazia? Oh, bem, lembra? Desapegue-se do melhor do seu passado. Segundo, desapegue-se do pior do seu passado. Eu sei que todo mundo tem coisa ruim. O reverendo Jeremias disse que bafo e problema todo mundo tem. Todo mundo tem problema. E tem gente que tem um momento que parece que o negócio foi crucial, difícil. De doença, de morte, de perda de emprego, de confusão dentro de casa, o menino que se envolveu com coisa errada, a menina que se envolveu com coisa errada, todo mundo tem um momento difícil da vida. E tem gente que não consegue se desvencilhar do pior do passado, que fica remoendo a coisa ruim, que cheira mal. Desapegue-se do pior. Quando chegar em casa, fala assim, Dona Maria, ó o seguinte, aquele negócio que o pastor falou, lembra daquela coisa ruim? Nunca mais, viu? Ó, acabou. Sabe por quê? Porque senão volta. Volta e um fica o quê? Metendo o dedo na cara do outro. Tá vendo? Você falou, você fez. Desapegue-se do pior. Terceiro. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas
aprenda algo novo com Deus e com seu amor. Aprenda algo novo que Deus quer fazer na sua vida. Aprenda algo novo que Deus quer trazer para você. Porque esse Deus, ele não está confinado em uma caixa, compartimentado, como se ele só pudesse fazer aquilo que você pensa na sua cabeça. Deus é mais do que você pensa, porque é um Deus que age poderosamente, um Deus que pode fazer infinitamente mais. Tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E a imagem que eu tenho do livro de Oséias, para encerrar. Oséias, esse profeta que casou com uma mulher infiel e que agora fala, eu compro essa mulher. Oséias, eu fico pensando na imagem de Oséias dando a mão para Gomer, entrando na igreja e dizendo, essa mulher é minha amada. Você é Gomer, que Deus pegou na sua mão e te trouxe para cá hoje. Você é Gomer, como casal, momentos de dificuldades, infidelidades para com Deus, e que o Senhor pegou na sua mão e falou, eu restauro você. Eu te dou dignidade. Você é meu filho. Você é minha filha. E agora, apenas a graça de Deus sobre desfavorecida e não meu povo. Agora você será chamada de favorecida. Agora você será chamado de meu povo. Deus é um Deus que restaura. Que o Senhor restaure a sua vida nessa noite. Vamos orar. Oh Deus, obrigado por esse momento precioso de pregação da Tua palavra, onde ela é viva e ela é eficaz. Onde o Senhor, oh Deus, sabe dos momentos em que tudo começou bonito, gracioso em nossas vidas. O Senhor estava lá. Mas o Senhor sabe também quando tudo começou a dar errado, porque desobedecemos, porque caímos, porque erramos, porque defraudamos, porque, ó Deus, esquecemos da Tua palavra e do Senhor e deixamos nos levar por nossos pecados, nossas tentações. E, ó Deus, erramos o alvo, pecamos contra Ti. Mas sabemos que o Senhor é um Deus que ama. E, ó Deus, como amou o primeiro casal, Adão e Eva, nos ama também, como amou também Abraão e Sara, e perdoou e tratou daquele casal. O Senhor nos ama como Tua igreja, como Tua noiva, como Teus filhos. E nesta hora, Pai, nós rogamos ao Senhor, venha cuidar de nós, ó Deus. Venha restaurar as nossas vidas. E nos permitir, ó Deus, viver como uma igreja santa, imaculada e perfeita na Tua presença. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.